Bom, então boa noite. Sejamos todos muito bem-vindos nessa casa de Jesus, que nos acolhe, que nos recebe. E é sempre motivo de muita alegria para mim, para nós, em nome de toda a comunidade, poder compartilhar um pouco das reflexões em torno do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Para que a gente possa fazer isso num clima favorável, agradável, eu quero convidar vocês para, nesse momento, fecharem os olhos, sentarem de forma confortável, respirarem profundamente e juntos vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a Ele por tão sublime oportunidade de nos reunirmos para poder falar sobre Ele, refletir com Ele, aprender com Ele, pedindo, Senhor, que as ideias que aqui brotarem e forem ganhando familiaridade na nossa mente, não fiquem só na nossa mente, mas que alcancem o nosso coração, nos ajudando nesse grande projeto de transformação interior, para que a cada dia possamos ser um pouquinho melhor do que no dia anterior. Em Teu nome, que assim seja. E para a gente conversar hoje, nos foi dado um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 18, em que Kardec vem discutir conosco dizendo que, o versículo bíblico, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Essa é uma reflexão de um capítulo cujo título é Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Essa também é uma frase de Jesus, Pois muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. E é sempre legal a gente começar entendendo de onde parte essa reflexão. Porque quando a gente passa pensando sobre Jesus, lembrando tantas coisas que Ele nos ensinou e tantas vezes que Ele nos falou, a maioria das vezes a gente vai ver esse grande mestre que foi Jesus, o nosso maior mestre, nos mostrando e confirmando a ideia de que somos todos bem-vindos, somos todos amores do coração dele e não só do coração dele, somos todos amores do coração do Pai, porque Jesus faz esse grande papel, de ampliar aquela ideia que a lei de Moisés já trazia, de um Deus único, criador de tudo e que era justo. Ele amplia isso dizendo que Deus, além de justo, é muito, muito amoroso, Ele é puro amor, Ele é pura misericórdia. E Ele compara Deus à figura do Pai. Então, Jesus nos dá esse presente, apresentar Deus como nosso Pai. O Pai não só dele, mas de todos nós. E quando a gente pensa na figura do Pai, a gente pensa nessa figura de amor, de proteção, de cuidado, de desejo de que tudo caminhe bem. E aí, se a ideia basal de todo o conceito do cristianismo repousa sobre isso, algumas frases acabam soando meio diferente e geram um pouco de estranheza para nós, não é? Essa mesmo de muitos os chamados, poucos os escolhidos, é uma frase complexa e que, mal interpretada, pode deixar a gente numas belas enrascadas, de elucubrações mentais aqui. Porque aqui a gente corre um risco de, interpretando mal esse processo de ser escolhido, acabar assumindo uma postura mais elitista, em que Deus vai escolher a mim, mas não a um outro, a um próximo meu, a um outro irmão em humanidade. Alguns escolhidos, não todos os escolhidos. Será? Será que tem isso? Parece que se a gente for ficar com a essência da ideia de Jesus, isso não cabe, Mas como a gente tem dificuldade, às vezes, de interpretar tudo que foi dito, muitas vezes a gente se depara com a igreja cristã, como todos nós que nos reunimos em torno da palavra de Jesus e do seu ensinamento, muitas vezes a gente vai ver a igreja cristã se comportando
como se houvessem, sim, alguns escolhidos, mas nem todos, alguns melhores do que outros. Isso é perigoso, gente. E é sobre isso que a gente vai continuar dizendo. Se a gente pega o fragmento que nos foi colocado para discussão na noite de hoje, é um outro fragmento que diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Bom, quem são os que dizem Senhor, Senhor? Quando a gente pensa nisso, em quem a gente pensa? Naqueles que conhecem a doutrina do Cristo e o chamam por Senhor, não é, gente? Então, essa mensagem é para ir direto no coração do candidato a ser cristão. Porque é um alerta para todos nós, para que a gente amplie a nossa compreensão e que a gente se comprometa com esse nosso ideal de nos tornarmos verdadeiros cristãos. Muitos os chamados, poucos os escolhidos, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E Kardec começa nos convidando a refletir sobre esses versículos. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Fala de Jesus que já começa nos passando um pouco daquela mensagem, né, que a gente começou comentando, que existe sim um caminho a seguir. Pensar sobre quem são os escolhidos ali daquela frase que começa o capítulo, né? E escolhidos para quê? E aqui entra uma nova frase, o reino dos céus, né? Uma nova referência para nós que nos faz pensar. Então aqui Jesus está dizendo que alguns irão conseguir ir para aquele reino de onde ele diz que veio e que é a casa do Pai. Ele continua dizendo: muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos em teu nome o demônio, não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi, em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazei obras de iniquidade. Isso está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. E eu quero parar aqui um pouquinho com vocês, para a gente conversar. Aqui, para entender o que Jesus está falando, nós vamos ter que entrar com o fator tempo, como uma das referências importantes. Porque para nós, que vivemos aqui num mundo material, a referência material, sem dúvida, é uma das coisas mais potentes que existe, né? A gente tem uma visão de curto prazo. A noção de que muitas coisas precisam ser feitas não para ontem, mas para anteontem. E parece que quanto mais o tempo passa, mais isso fica forte em nós, né? Porque aquela ideia de que o tempo parece que só acelera e nunca dá tempo da gente fazer nada que queria fazer, ou não dá tempo de fazer tudo o que gostaria de fazer. Enfim, mas quando Jesus coloca aqui que nem todos... Quem são os que dizem Senhor, Senhor? Aqueles candidatos a cristão, né? A gente comentou isso aqui agorinha. Então, muitas vezes, aquele que se dispõe a seguir o ensinamento do Cristo e a falar, a comentar o Evangelho de Jesus, a expulsar demônios, como ele coloca aqui, né? A profetizar, isso aqui fala para a gente sobre mediunidade, sobre tudo isso, nem esses têm um lugar garantido no tal do céu. Lembra, antigamente, na Idade Média, a gente até comprava os lugarzinhos para nós no céu, não era? Éramos nós, gente, que estávamos lá fazendo essas coisas. Então aqui Jesus está trazendo essa ideia para o cristão de que não é o fato de se dispor a segui-lo em palavras e em teoria e em ensinamentos a serem divulgados que vai garantir essa tal dessa entrada no céu. E que pode ser que esses mesmos que fizeram essas obras em nome dele e que muito construíram em nome dele, de fato, na hora H, numa hora importante, numa hora transicional, chamem por ele e ele não os possa atender.
Para entender tudo isso aqui, a gente vai ter que falar sobre esse tal desse reino do céu, que tem hora que entra, tem hora que não entra. Parece que tem uma receita para chegar até lá, mas aqui Jesus coloca-nos a duvidar dessa receita. Ou não? Dá para ter dúvida, gente? Onde será que a gente não consegue entrar, mesmo que a gente faça todo esse papel de seguir as orientações que a nossa igreja, que os nossos dogmas, que o nosso roteiro nos coloca? Jesus disse, quando uma certa mulher perguntou a ele onde ela deveria adorar a Deus, se era no monte não sei onde ou na sinagoga não sei onde, e ela não estava com muita clareza de onde era o lugar certo em que deveríamos adorar a Deus. E Jesus responde a ela que o lugar certo, o templo do Senhor, se constrói no coração do homem. Então pensar que antes de tudo existe um lugarzinho dentro de nós, que é o templo mais sagrado que existe, vai nos dando pista para matar essa charada. E entender que existe um lugar dentro de nós onde nós vamos poder experimentar algo muito interessante, que é aquilo que Jesus nos prometeu nas suas últimas palavras quase. Ele disse que nos daria um presente, né? Esse presente chamaria-se paz. A minha paz eu vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá. Então, existe um lugar no coração de cada um de nós em que nós podemos experimentar uma sensação muito agradável, uma sensação de paz. E é essa sensação de paz que representa para nós, por ora, o verdadeiro reino dos céus. Aquele que conseguirá alcançar o reino dos céus é aquele que conseguir estar em paz. E como é que a gente faz para estar em paz? Não tem nenhum problema, está tudo garantido, e aí pronto, estou em paz. Será que é assim? Salário no banco, casa de morar, carro de andar, menino na escola, está tudo certo, eu estou em paz. Será? Também Jesus disse para todos aqueles que se dispunham a segui-lo que o caminho seria de muitas tribulações, que se perseguiam a ele, que era o Filho de Deus, o que fariam conosco, candidatos a discípulo, né? Então a paz não pode depender de uma ausência de problemas, porque não foi por ausência de problemas que Jesus conseguiu seguir em paz em toda a sua trajetória. E também não faltaram problemas para todos os seus discípulos, nem os diretos, nem aqueles que vieram depois. Muito em contrário ainda hoje, aquele que se dispõe a caminhar com Cristo sofre com muitas tribulações. E não é porque isso é um castigo, ou sei lá, qualquer outra coisa que a gente pudesse pensar. É porque isso é da ordem do mundo onde a gente habita. É um mundo de provas e expiações, numa fase de transição que parece que o negócio fica ainda mais apertado. Então a tribulação é a regra, o problema é a regra. Todo dia a gente vai acordar e vai ter uma série deles para dar conta. Alguns a gente vai resolver, outros a gente vai suportar, e outros vão nos fazer fraquejar, talvez, sofrer frequentemente, mas nunca sem que possamos muito aprender com cada um deles. Então, esse lugar de paz não tem a ver com a falta de problemas. Com o que será que tem a ver essa nossa entrada no reino dos céus, que é o reino do nosso coração, vivendo em paz? Essa paz é construída, gente, no templo da nossa consciência. E por isso que Jesus disse que não basta que a gente o chame, nem que a gente atue em nome dele, nem que a gente, enfim, até consiga alcançar verdadeiros milagres fortalecidos por ele.
Não é isso que basta para que nós estejamos em paz com a nossa consciência. O que será que seria necessário para que a gente esteja em paz com a nossa consciência? É o tentar funcionar na nossa melhor versão, tendo uma visão realista de si mesmo, um único caminho. E para isso, um roteiro muito maravilhoso foi nos deixado, que é o próprio roteiro da vida do Cristo. É claro que nenhum de nós aqui, nem de longe concebe ser bom como era Jesus ou como eram grandes referências que nós conhecemos. Nós somos pequenininhos, gente. Nós estamos no maternal desse caminho evolutivo. E isso não é necessariamente um problema, porque o aprendizado virá. O problema nasce quando a gente já sabe mais ou menos a direção que deveria atuar e a gente, por algum motivo próprio também da nossa imaturidade, não consegue caminhar naquela direção. É o tal do não conseguir vencer a si mesmo. Só que para vencer a si mesmo, a gente vai ter que conhecer esse tal desse si mesmo, que é uma outra coisa difícil, né? Coisa difícil é conhecer bem quem mora dentro da gente. Porque tem coisa que parece que todo mundo vê, mas nos passa num ponto cego e a gente não consegue enxergar. E muito dessa dificuldade da nossa autopercepção vem da dificuldade que nós naturalmente temos de assumir, de aceitar a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade, aquilo que a gente chama de a nossa sombra, né? Por não aceitar a nossa sombra, por não aceitar a nossa fragilidade e vulnerabilidade, a gente vira cego na frente do espelho. De que sombra eu estou falando? De que vulnerabilidade eu estou falando? Eu sei que eu sou sensível, eu sou frágil, eu sou fraco, eu sei de tudo isso. A gente sabe de tudo isso, mas tem dificuldade de enxergar a hora que a gente está sendo orgulhoso. Às vezes a gente tem dificuldade para enxergar a hora que a gente está teimando por vaidade, a hora que a gente está mordido de inveja, tomado de ódio, atormentado pela mágoa, pela culpa, por essas coisas que viram verdadeiros cânceres da nossa alma e que, pelas dificuldades de percepção e de aceitação, a gente deixa crescer em nós. Então, a gente talvez já tenha condição, conforme vamos estudando e vamos crescendo um pouquinho nesse conhecimento, a gente já tem a condição de respirar fundo, sabe? E entrar em contato com a nossa emoção, porque a emoção, aquilo que eu sinto, é o verdadeiro balizador da alma. Então, quando eu sinto, por exemplo, como eu citei, um acesso de raiva, é importante eu dizer que eu estou com raiva. Claro que é importante entender que eu estou com raiva. Só que eu não preciso, a partir disso, começar a me defender dessa raiva, dizendo, bom, eu estou com raiva, mas fulano fez isso comigo. Aquilo deu errado na minha vida. Aquilo foi injusto comigo. Porque é assim que a gente costuma lidar com os nossos sentimentos desagradáveis. A gente terceiriza a responsabilidade. Tem hora que a gente está sendo injustiçado mesmo. Se a gente olhar dentro de uma fração de tempo curtinha, né? Mas se Deus é justo, como é que o que acontece comigo pode ser injusto? Não pode? É simples essa resposta. E se é injusto para quem olha no aqui e agora, para quem tem a visão além do alcance, seguramente encontrará um mecanismo de justiça atuando ali. E confiar nisso, saber disso, pode nos levar para aquela situação da pacificação do coração. Percebem aqui no exemplo? Às vezes fica mais fácil da gente enxergar. Eu estou tomado de raiva, eu me sinto injustiçado. Se eu olhar para o aqui e agora, realmente eu vejo injustiça, mas a confiança num Deus amoroso, onipotente, onipresente, justo, me assegura que eu posso educar esta minha emoção de raiva e de revolta em paz, porque a justiça está sendo feita de alguma sorte.
Eu só não consigo compreender ainda. Isso chama fé. A disposição de se submeter sem necessariamente compreender todas as etapas do processo que está acontecendo. Percebe? Assim também para a tristeza, assim também para a mágoa, assim também para qualquer exemplo que possa surgir na cabeça, e nessas horas de reflexão, às vezes surge na cabeça da gente justamente aquele exemplo do que a gente está vivendo e que está precisando cuidar. Da hora em que eu estou sendo pequeno e vulnerável dentro de mim, e que essa vulnerabilidade está tirando a minha paz, mas que a fé, a confiança nessa justiça e nesse amor e nessa misericórdia podem restaurar essa fé. E se eu conseguir me dispor a educar aquilo que eu já vejo dentro de mim, eu vou conseguir me alinhar com a minha consciência do dever. Porque quando a gente anda fora do dever, somos tomados por uma outra energia terrível, chamada culpa. E para fugir da culpa, a gente de novo terceiriza. A culpa é do outro, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser, né? A culpa é dele que me magoou. A culpa é dele que me traiu, me abandonou. A culpa é da minha mãe que não olhou para mim direito quando eu era criança, do meu pai que me bateu. A culpa é de qualquer um que não more dentro de mim. Essa terceirização nos afasta muitas vezes desse processo de transformação profundo, transformação da essência, e de repente, com a melhor da melhor intenção do meu coração, eu posso entrar, sim, para uma fileira dos seguidores do Cristo, de uma igreja como essa aqui que a gente está, né? Só muda o nome, Centro Espírita, igreja, católico, protestante, budista que seja, qualquer um, só muda o nome. A instituição de religiosidade que me norteia, né? Que pode ser o lugar onde eu acho caminhos mais seguros para eu me espiritualizar, acaba virando um lugar onde eu repito coisas que eu aprendi, mas que não consegue me ajudar nesse processo de autoalinhamento interno. Então é nessa hora que aquele que diz Senhor, Senhor, mas não age segundo o exemplo profundo do Cristo, se perde de conseguir alcançar o tal do reino dos céus, né? E ele diz aqui, ó, apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. O que é fazer a vontade do Pai para nós que somos aluno do maternal? Fazer conta de quem está na pós-graduação de física? Ou para o aluno do maternal, o certo é fazer um desenhozinho na hora que a tia falou que é para a gente desenhar? Percebamos isso. Não é sobre alcançar a meta de perfeição que nós estamos muito longe, mas é realmente fazer o melhor que nós pudermos fazer, com o recurso que nós temos disponível, com a compreensão que nós temos disponível e com a boa vontade de empenhar os nossos esforços para fazer cada vez melhor. Quanto mais eu aprendo, melhor eu consigo ser, sem dúvida. Essa é a asa da sabedoria que vai se desenvolvendo. Mas eu preciso sentir e aprender a amar. Essa é a asa do amor. As duas asas que vão nos ajudar a alcançar um voo seguro. Kardec ainda selecionou mais uns versículos para nós aqui, de outras passagens do Evangelho, né? Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar, ela foi derribada, grande foi a sua ruína. Evangelho de Mateus também no capítulo 7. Essa construção interior é a nossa casa.
Na rocha ou na areia são as nossas opções. São muito legais, né, essas metáforas que são usadas, esses paralelos que são construídos, porque quando a gente é criança, como é bom brincar de fazer castelinho na areia, né? E quão santo é aquilo, aquele momento que a gente está na praia construindo na areia. Mas conforme a gente amadurece, de que nos vale uma construção na areia, se não para empenhar muita energia e tempo em algo que não tem durabilidade dentro de nós. E se eu faço isso, pelo menos sabendo que estou fazendo isso, eu sei que eu estou fazendo uma coisa aqui, mas que vai durar muito pouco, está tudo certo, né? Mas às vezes a gente faz e entrega a nossa melhor energia para construir algo que a gente se ilude dizendo que vai ser grandioso por um caminho fácil, e se frustra profundamente quando aquilo não leva a gente onde a gente quer chegar. Porque, em geral, os caminhos de pouco esforço, eles são muito mais frágeis mesmo. Toda construção sólida, pensa aqui, olha a metáfora que Jesus coloca para nós. Para construir casa na rocha, nós vamos ter que furar em cima de pedra. A pedra do nosso coração, não é outra. A pedra do nosso orgulho, a pedra da nossa teimosia, a pedra da nossa vaidade. É em cima delas que nós vamos poder construir nossa casa segura. Isso dá trabalho, isso leva tempo, isso demanda esforço, persistência. Isso nos faz ter momentos de desânimo, sem dúvida. Só não convém que a gente deixe que eles nos tomem a dianteira da vida, né? Porque se eu desanimo agora, vai ter que haver um momento em que eu retomo. Porque nós todos fomos criados para a luz, são as promessas de Jesus para nós. Nenhuma ovelha se perderá. Então essa história de nenhuma ovelha se perderá não combina com aquela do começo da nossa conversa, né? Muitos chamados e poucos os escolhidos. Quem são os poucos que são escolhidos? São aqueles que se escolhem para vencerem-se a si mesmos. Os escolhidos da parábola são aqueles que escolheram se enfrentar. A escolha não vem de fora para dentro, não é Deus que nos escolhe, não é Jesus que nos escolhe. Somos nós que escolhemos participar ou não, porque o Deus é onipresente, onisciente, nos habita, está em nós. Então, se nós estamos menos conectados em algum momento, é simplesmente porque o nosso olhar não está voltado para essa conexão, está voltado para outros interesses. Porque mesmo ali, quando eu não estou ligando a mínima para isso, ainda assim Deus está e vai tirar de cada experiência da nossa vida a capacidade de nos corrigirmos. Entendem? Então, os escolhidos são aqueles que se escolhem. E eu espero de coração que a gente vá aprendendo a se escolher um pouquinho todo dia, em pequenas coisas. Uma hora a gente se escolhe, outra hora a gente deixa a gente fora da lista, está tudo bem. O mais perigoso aqui é o processo de ilusão, porque aqueles que dizem Senhor, Senhor, trazidos na parábola, são aqueles que se iludem pelos ritos exteriores, que no lugar de buscar furar na pedra do próprio coração, se ancoram num certo orgulho, numa certa vaidade, numa inteligência que muitas vezes detona com o nosso processo, né? Porque a tal da inteligência mal usada é pior do que a falta dela, porque a gente acha argumento para justificar. Né? Essa coisa de terceirizar, para aquele que é inteligente, ele consegue fazer um monte de conexão e parece que cada vez se afasta mais de si mesmo. Se não tiver o desejo de alcançar essa humildade, né, de se perceber pequeno, frágil, vulnerável, permeado de sombra. A ilusão é um dos processos mais perigosos
E o orgulho é uma das forças mais ilusórias com as quais a gente pode lidar. O orgulho e a vaidade, que são primos e irmãos aí, muitas vezes são responsáveis mesmo por esse afastamento que nós criamos em relação a nós mesmos, quando escolhemos acreditar na versão que é mais agradável para nós acreditar. Kardec continua, né? Não, isso aqui não é de Kardec, não. Isso aqui é uma fala de Paulo, lá numa das cartas dele aos Romanos, em que ele diz: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele, não é do Cristo. Não basta dizer Senhor, Senhor. E a imagem que está aí na tela para nós é a imagem de uma outra parábola de Jesus, que eu acho que é bastante conhecida, a gente deve conhecer, a tal da parábola do bom samaritano. Vocês conhecem, gente? Alguém já viu falar dessa parábola? Em que ia um certo homem de Jerusalém para Jericó, de Jericó para Jerusalém, não me lembro bem, de uma cidade para outra, numa estrada que é a ermo, né? E no meio da estrada ele foi assaltado e levaram tudo que era dele e o agrediram, e ele foi deixado ao largo na estrada. E por essa estrada passaram 3 pessoas, segundo a parábola. Essa parábola Jesus contou ao ser perguntado por um sacerdote, né, a respeito do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus orientou que era isso que a gente deveria fazer para alcançar o reino dos céus. Mas aí ele pergunta: Senhor, quem é o meu próximo? E Jesus conta essa parábola em que esse homem assaltado, jogado na margem da estrada, fica ali e passa por ele um sacerdote que o vê, mas segue o seu caminho. Provavelmente tinha um compromisso importante. E depois desse sacerdote passa por ali um levita, que é alguém que trabalhava no templo, que é a casa do Senhor. Mas também ele segue o seu caminho, até que passa um samaritano. O samaritano e os judeus eram adversários, apesar de serem povos irmãos, eram adversários. Então os judeus desprezavam os samaritanos e os samaritanos desprezavam, de alguma sorte, os judeus. E aquele samaritano se compadece daquele que estava jogado à margem e, tomado de misericórdia, desce do seu cavalo, trata das feridas, pega o indivíduo, leva para uma estalagem, diz que as contas da estalagem ele voltaria para acertar, e ele cuida desse cara, que não era para ele, para esse samaritano. Ele não sabia se o cara era judeu ou se ele era samaritano, se ele era aliado ou era inimigo, né? Adversário, já que eram 2 tribos que rivalizavam. Será que esse aí é do meu time ou do outro time? Não sei. Quem é o próximo? Aquele que se compadece dele. Para aquele que está caído na estrada, o próximo foi o samaritano. Quando Jesus nos conta essa parábola, ele nos faz pensar que ele, Jesus, representaria esse que está caído na estrada. E que a nós cabe a escolha de cuidar ou não cuidar. Nós somos o sacerdote, o levita ou o samaritano. Depende da nossa escolha. Depende de como nós escolhemos olhar para aquele que caminha comigo pelo caminho da vida. Porque, gente, afinidade a gente vai ter com alguns. O que Jesus nos pede não é afinidade para com todos dessa forma como às vezes a gente entende. Alguns são almas mais afins, outros menos. Mas amor, segundo a pregação do Cristo, é deixar esse coração se compadecer da humanidade que habita o outro. Também Jesus tinha os 12 mais próximos e tinha a multidão e tinha os adversários, não era diferente disso. Mas ele tinha amor até pelos adversários, ainda que não andasse com eles e não compartilhasse com eles a maioria das suas experiências, percebem? Então, amar ao próximo não significa ter afinidade para com todos, mas não ter adversidade é um bom começo.
Só que repulsa, quando a gente sente, a gente sente. E aí a gente está em contato com a nossa vulnerabilidade, com a nossa sombra, e furar a pedra do nosso coração é educar a minha repulsa para aquele que é diferente de mim, que eu vejo como rival, adversário, que não compartilha. E isso é furar a pedra do nosso coração. É isso que Jesus nos convida a fazer se nós quisermos entrar no reino dos céus, que é o reino que temos no nosso coração. Aqui só as perguntas, né? Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E aí o sacerdote respondeu, né? O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Essa é a missão, é a tarefa, é a receita que Jesus nos dá para que nós possamos ser aqueles que se escolhem depois de ter ouvido o chamado. Nós somos chamados. Tomara que sejamos escolhidos por nós mesmos para poder compartilhar de tudo isso. Kardec segue dizendo, aquele que violar um desses menores mandamentos, Kardec não é Jesus, gente. Aquele que violar um desses menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus, mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e os ensinar. Cumprir. A mensagem de Jesus é uma mensagem que nos impele a agir, ação, coragem para agir. Sempre, sempre. Jesus sempre está nos impelindo num movimento ativo de ação. Kardec aqui agora sim, ele vem e explica. Serão discípulos de Jesus, né? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? E ele mesmo responde, não, porquanto, do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma, poderão impor-se aos homens, não, porém, a Deus. A gente não se impõe a Deus por aparências exteriores. Não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis com os atos o que dizem com os lábios. O caminho único que vos está aberto para achar desgraça perante ele é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. Fala de Jesus também para nós. Nós precisamos, meus irmãos, realmente entender isso e trazer isso para o nosso coração. A gente precisa trabalhar dentro do nosso coraçãozinho para tentar, pelo menos, através das nossas ações, não só das nossas palavras. Espiritualidade não tem a ver com religião, tem a ver com a transformação do coração. Cada igreja, cada um tem a sua linguagem. A nossa linguagem na doutrina espírita leva em consideração uma série de referências que a gente está mais familiarizado. A linguagem do católico é diferente, a linguagem do evangélico é diferente. Eles entendem que o caminho mais correto, assim como nós entendemos, é diferente. Então, como é que podemos ser todos os escolhidos se os caminhos que às vezes a gente acredita ser mais certos são diferentes? É porque não é sobre o caminho, é sobre a meta. E a meta é essa, da transformação que acontece dentro de nós. E que é inspirada, essa transformação inspirada na essência do ensinamento e da vivência de Jesus. Aquele que escolheu por discípulos homens frágeis como nós mesmos, pecadores, e que até o momento da sua morte estiveram com ele, mas não menos equivocados. Se a gente para pensar, né, na morte de Jesus, naquela época,
Judas o entregou. Pedro o negou depois de ter sido alertado que ele o negaria naquela noite 3 vezes. Tomé duvidou. E tantos outros, todos os outros, ainda estavam mergulhados em profunda fragilidade. E o que Jesus parte e deixa para esses todos, assim como para nós, uma mensagem, uma experiência, uma vivência que consegue, com o desenrolar dos fatos e oportunidades, transformar esses corações. Uma mensagem tão profunda a ponto de transformar um coração como o de Saulo, de Tarso, que foi um dos primeiros perseguidores do cristianismo, que era um senhor da lei, um homem de destaque, de profunda inteligência, mas com caminhos equivocados, cego pelo próprio orgulho, como a gente disse. Mas a profundidade do ensinamento de Jesus é tão grande e tão tocante, que esse homem se transforma e vira um dos maiores divulgadores da mensagem do Evangelho. Mas pensem, ele tinha sido um perseguidor de Jesus. Quanto ele não precisou desenvolver de auto-perdão para conseguir levantar a cabeça, vestir a carapuça da humildade, se transformar e se preparar para aí colocar mãos à obra e viver tudo o que foi preciso viver para realmente lapidar a rocha do seu coração, que se torna então um verdadeiro diamante, não é? Que grande herói para nós, Paulo de Tarso, que grande exemplo. Que essas figuras possam inspirar mesmo os nossos corações, para que a gente possa aprender que nós temos jeito, que tem jeito para nós, e que para isso a gente precisa se escolher um pouquinho. Porque Jesus disse que nisso todos conhecerão, não, estava certo, que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É o amor que vai nos conduzir na direção que a gente quer tanto chegar. É amando o nosso próximo, o nosso irmão, começando pelos que a gente tem afinidade, mas estendendo isso um pouquinho mais além, que a gente vai conseguir construir esses alicerces mais profundos na rocha do nosso coração, que a gente vai conseguir se educar e se lapidar e caminhar nessa boa direção do reino de uma consciência pacificada, de uma consciência tranquila, o reino dos céus que nos habita. E inspirados por tudo isso, quero convidar vocês agora para que a gente juntos possamos respirar fundo, sentar de forma confortável e participar de forma ativa do nosso tratamento durante o passe. O passe que é esse momento onde luzes do alto, onde eflúvios divinos, terapêuticos se derramam sobre todos nós e a gente numa postura ativa vai acolher isso. Então, respirando fundo, imaginando que nesse momento as mãos de Jesus se estendem sobre essa casa, derrama luz e nós captamos essa luz e a usamos em favor do nosso tratamento espiritual. Essa luz que vem do alto, conforme a inspiramos numa respiração profunda e lenta, vai tomando o nosso corpo e nos auxiliando num processo que a gente vai chamar de desdobramento, que é quando eu percebo a minha estrutura espiritual se afastando um pouquinho desse corpo material que fica aqui no salão e a gente caminha na direção da tela que está aqui para esse lindo jardim que foi projetado. E estando nesse jardim eu vou encontrar um lugarzinho muito especial, porque nesse lugarzinho muito especial, um grande amigo do meu coração, um grande amor da minha vida, uma figura que tem auxiliado nos cuidados para com a minha existência ao longo de tanto tempo, vem me encontrar. A gente às vezes chama de anjo da guarda, de mentor, de amigo. Às vezes a gente não chama de nada, só sente que existe algo além, algo de amor que também nos ajuda nos nossos desafios do cotidiano. E na presença dele a gente descansa um pouquinho, a gente respira,
Talvez a gente converse, talvez a gente só se olhe ou só se abrace. Talvez eu sinta só as mãos dele se impondo sobre a minha cabeça. Mas, inspirados por Jesus, nós pedimos ao Pai Celestial que nesse momento cuide de nós, nos ajude a tirar os olhos de ver, os ouvidos de ouvir e principalmente a energia para agir conforme aquilo que vamos aprendendo, Senhor. Que cada momento da nossa existência, que cada desafio, como que temos passado nesse momento atual, um desafio no campo emocional, no campo da saúde física, das dificuldades do trabalho, cada um de nós tem as suas, mas que tudo isso que nós vivenciamos como dificuldade e que às vezes reclamamos e nos lastimamos, possa ser percebido como degrau de amadurecimento e de crescimento. E que ainda que a gente não consiga sentir um prazer imediato, nós possamos pelo menos sentir a tranquilidade que vem de Ti, a nos pacificar a alma, por sabermos, por acreditarmos que toda dificuldade é temporária, que tudo passa, que daqui a pouco vai ser diferente e que talvez agora me caiba suportar se eu não tenho recursos para mudar, ou me caiba olhar para possibilidades de resolução, de cuidado, de empenhar a nossa melhor energia para solucionar aquilo que for possível. Senhor, cuida do nosso coração, cuida das nossas tristezas, dos nossos lutos, para que eles não pesem sobremaneira, a ponto de nos fazer fragilizados demais. Cuida da nossa teimosia, que vem através do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa ira. Que todos esses sentimentos possam ser percebidos por nós, não para ser rejeitados, mas para serem cuidados como fragilidades reais que são do nosso espírito. Que nós possamos, mestre amigo, irmão querido, nessa tua casa de tratamento e de cura, receber e carregar para conosco, assimilar com nosso coração e mente tudo aquilo que o Senhor nos disponibiliza, para que nessa noite de tratamento eu possa me sentir mais forte e equilibrado. Mas para que não só nessa noite, que eu possa extrapolar isso, em que em cada desafio da vida, em cada momento de dificuldade, ainda que muito esteja abalado, eu possa me reequilibrar. Ter a paz de espírito que me permite suportar ou transformar, mas sempre que nós possamos nos ancorar no Teu ensinamento, no Teu amor, acima de tudo, no Teu exemplo, sentindo essa paternidade divina, a paternidade do Criador, que nos permite estar sempre seguros nele, se não nos recursos que a matéria nos coloca à disposição, nele, nosso Pai amoroso, nos sintamos seguros. E assim, felizes por tanto que recebemos, pela consciência ampliada, pelo tratamento disponibilizado, nós nos abraçamos num movimento de despedida com esse que veio para cuidar de nós nesse cantinho do jardim. Nos despedimos e caminhamos de volta até esse salão. Nos aproximamos do nosso corpo físico para que nele possamos nos reacoplar. E que nesse movimento de reacoplamento, a cada inspiração, eu sinta que o eflúvio recebido, que o tratamento recebido, é também compartilhado com o meu corpo material que aqui ficou. E nós transmitimos para esse corpo toda essa energia de cura que desejamos poder levar conosco ao nos despedirmos dessa casa. E para esse processo,
Senhor, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Te pedimos, Mestre, que essa mesma energia que conosco foi compartilhada possa se estender até cada um dos amores do nosso coração, nossa família física, afetiva, nossos amigos, nossos companheiros de trabalho, de jornada. Acima de tudo, Mestre, que nós já desejemos compartilhar essa mesma energia de cura com aqueles que ainda entendemos como adversários ou como desafetos, aqueles que não temos ainda tanta afinidade, mas que também eles possam receber dessa energia terapêutica, para que assim juntos possamos ir nos melhorando todos, para quem sabe num dia futuro essa afinidade possa crescer em nós. Mestre, protege a nossa cidade, protege cada coração aflito que aqui habita, mas não só aqui. Expande esse ciclo de proteção e de amor para todo o nosso estado, nosso país, para os governantes, não só das nossas localidades, mas de todo o mundo, nessa fase tão difícil que é a transição planetária. Ampara e sustenta todos esses que têm responsabilidades tão grandes nos ombros, como a conduzir nações, cidades, estados, enfim. Que eles possam ter a lucidez e a inspiração do amor que emana de Ti na tomada de decisão de cada dia. E assim, cheios de gratidão, queremos nos despedir dessa casa, levando o Senhor Jesus conosco no nosso coração. Que assim seja.